Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Advogando Ideias. E hoje vamos falar de um tema muito polêmico, a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E hoje estou aqui com o Dr. Henrique, especialista em direito previdenciário aqui do escritório. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, sim. E a doutora Gabriele. Muito obrigada, Ana, pelo convite mais uma vez. E hoje estamos aqui também com uma convidada especial, a doutora Elara. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria já de parabenizar vocês por essa ideia, pelo Advogando Ideias. Foi, assim, muito bacana a ideia de vocês. E que realmente a gente possa entregar conhecimento jurídico em direito previdenciário para aquelas pessoas que vão nos assistir hoje. Com certeza. Então, hoje vamos começar com um assunto, a diferença do auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade. Eu vejo muita gente com dúvida nesse... o que é um, o que é outro, as diferenças, o significado de cada um. Então, hoje a gente está aqui para desmistificar isso e passar bastante informação para quem está ouvindo. Então, vamos começar com o que é o auxílio-doença. Então, Ana, o conceito de auxílio-doença, hoje, que a gente conhece mais por auxílio, por incapacidade temporária, basicamente é concedido para aquele segurado que está incapaz temporariamente para exercer suas atividades habituais. Então tem que ter uma correlação entre a enfermidade incapacitante com a atividade laborativa da pessoa, né? E isso, consequentemente, tem que ser um afastamento por pelo menos acima dos 15 dias, né? E para se ter acesso a esse benefício, a pessoa precisa ser segurada do INSS, ou seja, contribuir com o regime geral de previdência social e ter pelo menos 12 contribuições. Há outros casos que isenta a pessoa de ter as contribuições, que é o que a gente chama de carência, né? Mas a gente vai falar desse assunto um pouco mais adiante. E, doutora Elara, na sua experiência, onde que o segurado mais erra quando vai requisitar o auxílio-doença? O maior erro do segurado é focar sempre no atestado médico. Aquele atestado médico que eles recebem de 15 dias, aquilo lá não vira nada, gente. Ele tem que pedir realmente a um laudo médico detalhado, constando o CID, constando qual é a doença que ele tem, o porquê que ele está incapaz de trabalhar, em que aquela doença implica nas atividades cotidianas dele, tanto dentro do ambiente de trabalho como também na casa dele, o que aquilo prejudica ele e se aquela doença que ele está acometido, se ela é temporária de 1, 2, 3 meses ou se ela é uma doença permanente, se ele precisa passar por um procedimento cirúrgico, tudo isso tem que constar no laudo médico para que o INSS possa entender qual é a real necessidade daquele paciente. Se vai ser um auxílio-doença, se é um auxílio-acidente ou se é uma aposentadoria por invalidez. Exatamente, doutora, porque assim, a gente tem que ter em mente que do lado do INSS, na análise do benefício, vai ter um perito médico também. Sim. E o perito, ele não conhece a pessoa que vai passar por exame, que vai ser submetida na perícia. O perito, ele vai saber o que de fato está acontecendo com aquela pessoa com base na documentação médica. Então, para além de um simples atestado, é importantíssimo ter um laudo, ter exames, acompanhar as receitas dos medicamentos que a pessoa toma, né? Até para o perito entender não só o contexto laborativo da pessoa e fazer uma correlação, né? Que é o necessário, se essa enfermidade é incapaz e se essa incapacidade implica em algum óbice no exercício da atividade laborativa, habitual da pessoa, né? Sim, eu costumo pedir assim, para a pessoa levar os laudos, não só os atuais são, sim, de suma importância, os mais importantes, mas levar também os antigos, desde quando começou aquela doença, porque às vezes na época, lá atrás, ela não era incapacitante, mas hoje ela é. Exato. E essa questão é importante também, porque às vezes a pessoa, ela sempre teve uma doença, mas ela só veio adquirir a qualidade de segurado, ou seja, passar a ter o direito a acessar algum benefício previdenciário depois de determinado período de trabalho, depois de ter contribuído, alguns anos depois de ter adquirido a doença. E o perito, ele precisa entender se, por mais que essa doença é pré-existente à qualidade de segurado, se ela teve alguma complicação depois, como efeito de causar uma incapacidade, né? E, infelizmente, às vezes tem pessoas que pecam nessa parte. Levam um laudo muito antigo, na época não estava trabalhando e nem contribuindo, só que hoje está numa situação de verdadeira incapacidade e, com base nessa documentação antiga, pode ser que leve o perito, inclusive, a erro.
ao ponto dele entender que essa doença já existia, que essa incapacidade existe desde aquela época, e aí a pessoa não consegue se afastar. Dificilmente vai conseguir depois de uma análise pericial nesse sentido, porque fica tudo registrado no prontuário da pessoa, todos os laudos administrativos. Então, sempre que ela for passar por uma análise depois e for discutir essa mesma enfermidade, essa mesma incapacidade, vai estar lá no histórico dela, de que já foi avaliado e ela de alguma forma adquiriu na época que ela não tinha as contribuições necessárias ou que ela não tinha a qualidade segurada. Então existe esse pecado que possa vir a acontecer também. Entrando nesse assunto, desculpa, espero ter cortado. Entrando nesse assunto, existem muitas pessoas que elas perguntam, olha, eu tinha incapacidade antes de me filiar ao INSS e agora eu me filiei aí. Se eu tiver alguma complicação em decorrência dessa doença, eu posso receber algum auxílio doença ou posso me aposentar, inclusive, por invalidez? E é claro que pode, desde que a doença, a incapacidade seja gerada após ela ter contribuído, após ela cumprir a carência do INSS. E até a doutora Lara mencionou a carência, às vezes a gente vê no dia a dia, né, que uma das falhas pode ser a falta de comprovação dessa carência, né? Porque às vezes, vamos citar exemplo, né? Um motorista de caminhão, ele trabalha ali prestando serviços para uma empresa, mas ele é autônomo. Enquanto ele está prestando serviço para aquela empresa, né? A empresa paga ele, recolhe o INSS, ele está ali preenchendo o requisito da carência, mas aí ele para de prestar aquele serviço, fica uns 2 meses contribuindo como individual. E aí volta a trabalhar de novo, só que aí, de repente, lá pro INSS, esse senhor só tem 10 meses de contribuição. Porque aí esses 2 aí, ele, não sei, às vezes, né, não teve algum problema de comunicação do sistema e aí não comprova essa carência. O benefício dele vai ser indeferido, né? Sim. Porque isso também pode acontecer, porque tem o requisito da carência. Exato, mas a questão, além da documentação médica, né, tem a questão para se comprovar a qualidade de segurado. Sim. E também as contribuições. E nessa hipótese, por exemplo, de um motorista autônomo, a gente já tem que ter em mente que não parte dele a contribuição. Quem tem que fazer a retenção e repassar o valor para o INSS é a empresa, né? E infelizmente tem muitos casos que a pessoa presta serviço na condição de autônomo e a empresa não recolhe a parte previdenciária em nome dessa pessoa. E quando ela vai solicitar o benefício, quando ela mais precisa, não está lá no seu CNIS, no seu histórico de contribuição, as contribuições desse período que ele trabalhou. E aí temos um problema porque tem que se comprovar que prestou o serviço e justamente para se argumentar com base na lei que prestou o serviço para um tomador de serviço, que é uma empresa, e que o prestador de serviço não tinha a obrigação de fazer as contribuições, mas sim a empresa. E aí então ter acesso ao benefício previdenciário. É uma questão complicadíssima, né? Então, por isso que, principalmente os autônomos, que têm essa certa complexidade nas contribuições, precisam ter maiores orientações exatamente nessas questões, antes mesmo de solicitar o benefício, para não se deparar com uma situação dessa e gerar uma complicação maior na hora de receber o benefício. E aí entra a figura do advogado, né? Exato. Que vem para fazer, né? Para prestar esse auxílio. Aconteceu um caso semelhante, já que vocês entraram nesse assunto. Aconteceu um caso semelhante comigo. A pessoa me procurou para entrar com uma aposentadoria, ele não tinha o tempo todo. Na verdade, a gente até estudou para fazer uma conversão ali de atividade especial em tempo comum para ele conseguir se aposentar. Também era um caminhoneiro. Mas o que eu verifiquei no CNIS dele, que foi o mais, assim, assustador, assim, vamos dizer, foi que realmente ele trabalhou em algumas empresas, principalmente lá em 1900 e bolinha, sabe? Aquele bem lá atrás mesmo, que tinha a contribuição na carteira, mas ele não tinha a contribuição no CNIS. Pro INSS ele não tinha aquele tempo. Então a gente teve que averbar aquele tempo no INSS para realmente ele ter uma real noção de qual era o tempo que ele tinha de atividade para saber se ele podia ou não se aposentar. E acontece. Por mais que hoje esteja tudo sistematizado, né? Há empresas que fazem um registro na carteira física, né? Sim. E há empresas que, por mais que façam esse registro, não recolhe a contribuição previdenciária.
Então, por mais que a pessoa seja do âmbito seletista, ainda existe esse risco de a empresa, às vezes, nem sequer estar recolhendo o FGTS, muito menos a contribuição previdenciária. E esse funcionário só vai descobrir, vamos dizer assim, no pior momento da sua vida. Na hora que ele realmente precisar. Exatamente. E aí, então, tem também essa possibilidade. É complicado, sabe? Mas são situações raras, mas acontece. Mas isso é algo que até o próprio empregador ele tem que ficar atento, porque às vezes o funcionário sofre um acidente de trabalho e às vezes ele tá até achando que ele tá recolhendo, mas o contador da empresa às vezes não repassa, né? O escritório responsável por aquilo às vezes não repassa. Já aconteceu casos, né, da pessoa precisar de um auxílio acidente, no caso ela caiu de cima de um caminhão, e a empresa não estava pagando, não estava recolhendo. Aliás, a empresa estava recolhendo, vou corrigir, a empresa estava recolhendo, mas não estava constando no INSS porque não estava sendo repassado o dinheiro, né? Aí fica realmente bem difícil. Inclusive, entrando na esfera aqui na área da doutora Gabriele, é passível de ação trabalhista, né? Sim, aí o empregador vai ter que, né, indenizar também esse funcionário pela ausência do recolhimento previdenciário. Pode ter aí uma série de outras consequências, né? Mesmo não sendo culpado direto, né? Sim, isso. Não, não vou reter, não vou repassar. Pelo contrário, ele imaginou que estava repassando, mas no fim, aí na ponta... mas aí se ele tiver... Não fez o devido serviço. Se ele tiver como comprovar que ele estava repassando, ele pode entrar com uma ação regressiva, né? Sim. Aí tudo bem, mas mesmo assim, até ele provar que não era ele, né? Ele vai arcar com uma série de coisas aí. E eu acho, até me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que a gente já teve casos aqui no escritório que a pessoa tinha uma incapacidade, tinha uma doença relevante, assim, para efeito de concessão do benefício. Porém, foi indeferido em razão de não ter nexo com a atividade que ela exercia, atividade laboral. Então, não basta só ter a doença, ela precisa ter um nexo com a atividade que você exerce para ser deferido o auxílio-doença, né? Exatamente. Essa relação, ela é basicamente direta, né? O INSS vai avaliar a sua última profissão exercida, às vezes por mais que você não tenha um registro hoje. Mas vamos supor que há 10 meses atrás você era uma costureira, né? E por algum motivo você vem a desencadear uma doença que te faz te torna uma pessoa incapaz, né? Então a INSS vai avaliar se existe uma correlação entre essa incapacidade com as suas atividades como costureira, né? E obviamente você estando numa situação que não está trabalhando, né? O INSS parte da premissa de que você é do lar. E existe também essa possibilidade de você se afastar mesmo sendo do lar, né? Então, vai depender da gravidade da doença e a extensão da incapacidade. Então, sim, tem que ter essa relação direta com a sua última profissão desenvolvida, ainda que seja do lar. Exatamente. Exatamente, você falou do nexo com a atividade, né? Então, significa que a pessoa, no laudo médico, voltando à questão do laudo, né? Por isso que a gente sempre pede para o cliente, olha, a hora que você conversar com o médico, pede para ele constar no laudo quais são as implicâncias. Por exemplo, você é uma doméstica. A doméstica, com problema na lombar, uma doença degenerativa na lombar, ela não consegue agachar, ela não consegue varrer uma casa, ela não consegue passar pano, ela não consegue pegar peso, recolher lixo. Então, essas são atividades inerentes à profissão que o médico tem que atestar. Ele tem que constar. E, às vezes, cabe até ao advogado que está lidando com o caso, né? Auxiliar. E às vezes, já aconteceu muitas vezes de eu mandar uma cartinha pro médico. Não sei se ele ficou bravo comigo, mas eu mandei. Por quê? Pedindo pra ele, olha, explica, por favor, quais são as dificuldades dela, porque muitas vezes, a hora que a cliente chega no INSS, a segurada chega no INSS para pedir o benefício, não é o mesmo médico que vai atender ela. Por exemplo, no caso dessa doméstica, né? Eu falei que era uma doença na lombar, então seria um médico ortopedista. Às vezes é um clínico geral, às vezes é uma dermatologista, às vezes é uma outra área médica que não entende tão bem daquela área da doença incapacitante daquela pessoa. E acho que a gente falou bastante aqui sobre o auxílio-doença e agora vamos para a questão principal. Qual que é a diferença do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? Bom, eu vou falar primeiro então da aposentadoria por invalidez, que eu acho que é mais fácil para entender. A aposentadoria por invalidez vai
a pessoa vai ter direito, na verdade, à aposentadoria por invalidez toda vez que a doença dela for totalmente incapacitante, ou seja, ela está incapacitada para exercer toda e qualquer atividade laboral e de forma permanente, ou seja, não tem cura, não tem como ela voltar ao trabalho. Agora, o auxílio doença, a incapacidade pode ser total ou parcial, só que ela é temporária. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, que existe uma jurisprudência do STJ, que eu até vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. Eu até trouxe ela anotada aqui. Que ela fala o seguinte, ó. Existe a possibilidade de verificação do contexto socioeconômico do segurado com a finalidade de concessão da aposentadoria por invalidez. O que significa isso? Então, trocando em miúdos. A dona Maria lá, doméstica, tá com aquele problema que eu comentei com vocês na lombar. Aí eu fui conversar com ela falou pra mim que ela tem 58 anos de idade. Perguntei até que série ela estudou, ela falou que ela estudou só até a 4ª série. E a vida inteira dela, o currículo dela, vamos dizer assim, sempre foi atividade braçal, né? E aí, você entra com a ação, entra com o auxílio doença, o INSS dá um tempo curto, o período dela é indeterminado, às vezes ela tem que passar por uma cirurgia, aí você entra na justiça. Aí, na justiça, você tem que demonstrar, né, que essa atividade dela, que essa parte socioeconômica dela, essa contextualização, né, de que ela não tem condições de se readaptar pelo INSS, porque você chega na justiça e eles querem reabilitar, né? Ou até o próprio INSS fala, não, vamos jogar ela para reabilitação. Como que você coloca uma senhora que não tem muito estudo, com 58 anos, sempre braçal, e assim, que muitas vezes não tem acesso à internet, às vezes não sabe mexer no computador, para fazer cursos, para se reabilitar para o INSS. Que muitas vezes não tem um filho, uma filha que pode ajudar, um vizinho que pode ajudar. Como que eles podem fazer isso? Então, essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né, vem justamente para dizer isso. Que, o juiz, o magistrado, independentemente do que está lá no artigo 42 da lei de previdenciário, né, da lei de regime de previdência, ele tem que olhar também a questão socioeconômica da pessoa que está pedindo benefício para não incorrer em erros, né? Porque dificilmente uma pessoa dessa vai ser reinserida no mercado de trabalho. E é isso. Não, isso é muito interessante isso também, porque a gente vive numa era muito do digital. Sim. Então, eu vou lá, eu faço qualquer cadastro pelo celular mesmo e tudo mais. E vários clientes vêm aqui pra gente ajudar eles. Me ajuda aqui a entrar no site do INSS, porque o digital ele é importante, mas a gente tem que também olhar para essas pessoas que não têm acesso. E como que a gente vai ensinar um senhor hoje a ser totalmente digital? Não tem isso, então precisa ter uma pessoa habilitada para poder auxiliar nesse processo também. E hoje, o que me deixa assim até triste, não vou mentir para vocês, por exemplo, o ponto de autoatendimento do INSS aqui em Orlândia. Você chega lá, não tem quem te atende. Não tem. Então, uma senhora de 60 anos que tá com o benefício dela, sei lá, cortou, não sabe por que cortou, ela entra em desespero. Quem vai auxiliar ela? Às vezes ela não tem condição de pagar um advogado, e aí, como que ela vai fazer? Né? E tem que ter. Então, é o que você falou, a informatização, a era digital foi muito boa, sim, mas a gente também tem que olhar para essas pessoas que às vezes não tem tanta informação, não tem tanto acesso às redes sociais e à internet e tudo mais. Nem facilidade para manusear, né? E é um ponto importante nessa questão dessa jurisprudência do STJ, porque na aposentadoria por invalidez, né, vamos dizer assim, na nomenclatura antiga, ela pressupõe que a pessoa ela não pode se reabilitar, né? Sim. Então aí, imagina, né? Pega essa senhora que não tem as condições para fazer a reabilitação, né? Imagina indeferir o benefício por conta disso, né? Então, muito interessante e muito pontual, né? Essa questão da jurisprudência. E uma questão também que me chamou a atenção foi em relação aos laudos médicos, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes não tem
dinheiro para poder pagar consulta particular, que não tem o WhatsApp ali fácil do médico dela, que vai poder fazer vários prontuários conforme. Então, a necessidade de às vezes passar por um advogado antes dessa consulta. O que eu preciso falar para esse médico? Então, me passa aqui, o que eu preciso pedir dele, né? Porque eu não tenho, às vezes eu vou no plantão um dia é um médico, no outro, na hora que eu vou na fila do SUS, é outro médico. Então, como que eu vou dar continuidade a isso? Como que eu vou atestar que eu tô falando com o mesmo médico que tem ciência do que eu tô passando? Então, às vezes, a importância de de procurar um advogado antes. Olha, eu tô sentindo isso, eu tenho consulta tal dia. O que eu posso pedir para ele? O que é válido eu pedir? Porque muitas pessoas não têm essa possibilidade, né, de ter um médico particular, um médico que te atende, que tem acesso ao que você está passando. Então, a gente também ser mais solícito em relação a isso, né? E uma coisa interessante também da gente discutir aqui é como que a gente chega ao valor que essa pessoa, que esse segurado vai receber. Sim. Bom, a princípio, a gente vê muito acontecer da pessoa imaginar que, vou me afastar, eu vou receber o mesmo valor que eu recebo de salário. Se eu recebo 3 mil, então eu vou afastar, vou ganhar os 3 mil reais. Não funciona dessa forma, né? Tivemos a reforma da Previdência, houve uma drástica diminuição do valor, principalmente para efeito de aposentadoria por invalidez, né? Eu particularmente acho injustíssimo o que aconteceu, mas a lei é essa, né? O que acontece? O auxílio-doença basicamente é calculado de acordo com a média aritmética de 91% do valor total das suas contribuições. Então, desde 1994 até quando você for se afastar, é somado todas as suas contribuições, seja por meio de salário, contribuição como autônomo, facultativo, o que for. E aí, a somatura de todas essas contribuições, o valor que em tese você vai receber é 91% dessa média, tá? O que acontece? Em se tratando de auxílio-doença, se o valor dessa média for maior da média dos últimos 12 meses, então basicamente você recebe de acordo com a média dos últimos 12 meses. Tem essa questão também, ou seja, parece que é feito tudo para diminuir, enxugar o máximo possível do valor de qualquer benefício previdenciário, né? Então, basicamente, essa é a regra do auxílio-doença. Já a aposentadoria por invalidez é mais polêmica ainda. Por quê? Basicamente, você vai receber ainda menos do que você estivesse recebendo auxílio-doença. Claro que vai de acordo com cada caso, mas via de regra é assim que vai funcionar. Por quê? Dessa média aritmética da soma de todas as suas contribuições, você parte de 60% do resultado delas. Ou seja, no auxílio-doença é 91%, na aposentadoria 60%. E aí, se você for homem, a partir de cada 20 anos de contribuição, você passa a ter 2% a cada ano, além dos 20 anos de contribuição. Então, se você tem 21 anos de contribuição, você tem 62% em cima da média aritmética. Se você for mulher, no caso, a diferença é que ao invés de ser 20, é 15 anos, né? Então, assim, para você, por exemplo, alcançar o mesmo patamar de auxílio-doença, que é os 91%, basicamente você teria que ter uma projeção de mais ou menos 25, 30 anos de contribuição se você for homem, para você ter uma noção. Se você recebesse o auxílio-doença, você não precisaria ter tudo isso de contribuição. Pelo contrário. Então, assim, a diferença basicamente é essa. É meio complexo até de explicar, mas em resumo, em termos gerais, basicamente, se você recebe auxílio-doença hoje e já recebe há muito tempo e o INSS planeja te aposentar por invalidez, pode ser que seja até uma estratégia econômica para efeito de valor de benefício, porque hoje a aposentadoria por invalidez resulta num valor menor do que o auxílio-doença. Então, quem recebe há muito tempo o auxílio-doença tem esse sério risco de ter o auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez e, por consequência, pode vir a receber menos. Infelizmente. Só abrir um parênteses aqui, mas assim, não é 100% de certeza, né, doutor? Vai de acordo. Às vezes com cada pode caso. Então é sempre importante o beneficiário procurar um advogado para ele fazer o cálculo. Porque, de repente, ele está recebendo auxílio-doença, mas ele não tem mais condições de trabalhar. E aí, vale às vezes a pena ele pedir a aposentadoria por invalidez. Inclusive, nós temos também,
que ver se esse aposentado, se ele consegue, essa pessoa que vai se aposentar, na verdade, se ele consegue praticar todos os atos da vida dele sozinho. Às vezes ele tem uma cegueira, às vezes ele tem uma paralisia, às vezes ele tem Alzheimer, às vezes ele tem Parkinson. E aí, nessas situações, ele vai ter o direito do adicional de 25%. Então, às vezes, aí consegue balancear aí esse lado da balança que está mais baixo. Exato. Né? Exato, o advogado nessa questão, exatamente, ele vai fazer o cálculo já considerando essa possibilidade dos 25%. Sim. Porque, de fato, quem depende, ainda que assim, a pessoa existe a aposentadoria por invalidez e ainda existe o aposentado por invalidez que ainda precisa de auxílio de terceiro. Sim, também. Né? E aí, dentro desse contexto, o advogado vai considerar a possibilidade dele conseguir esse adicional que vai fazer a diferença nesse momento de vamos tentar ficar só com auxílio doença para receber um pouco mais, ou se a gente converter e vir a conseguir esse adicional, vai ser melhor. Aí o advogado vai te passar isso. Exatamente. O advogado, ele é o divisor de águas aí. Então, tem muita gente que às vezes tem medo de procurar advogado, mas advogado, ele é a única pessoa apta a te ajudar a resolver essa situação. Porque às vezes a gente vai lá dar entrada no benefício, mas dá errado. Às vezes vem com fator previdenciário. Quantas pessoas deram a entrada sem ter a idade e o benefício que era para ela receber 3 mil veio 2 mil? Então, tudo isso tem que ficar atento. E depois que você recebe, dificilmente você consegue revisar aquele valor. O advogado, ele é um estrategista, né? Exatamente. Ele vai analisar ali todas as possibilidades, até porque às vezes a pessoa ela vai sozinha ali, né? Porque hoje em dia tudo é vamos dizer assim, né? Mais fácil. A pessoa ali pelo aplicativo ou pelo site, ela consegue fazer o pedido e às vezes ela coloca um documento ali que vai complicar a vida dela inteira para ela conseguir aposentar. Então, sempre importante e interessante buscar um advogado. A gente teve até, esses dias para trás saiu, né, o INSS veiculou que a pessoa ela pode, né, que ela não precisa de ninguém para pedir um benefício. Realmente, a pessoa ela pode sozinha fazer o pedido do benefício. Agora, isso é garantia de que ela vai conseguir o benefício, de que ela vai conseguir o melhor benefício, né? Então, a gente já várias vezes aqui no escritório viu, às vezes, aposentadorias deixando de ser concedidas. No caso aqui, fugindo um pouco do nosso tema, né? Que é um caso de uma aposentadoria especial, que junta um PPP lá que tá errado. E aí, depois, o advogado tem que fazer um milagre para reverter aquela situação. Então, assim, procure um advogado da sua confiança. Sempre vai ter alguém, né, que consegue ali assistir, né, as suas necessidades, porque o advogado nesse cenário ele é indispensável. Exatamente. E a gente fez algumas perguntas. Não. E a gente recebeu algumas perguntas nas nossas redes sociais. E hoje a gente vai para um quadro meio diferente do que a gente está acostumado. A gente vai esclarecer essas perguntas aqui. Então vamos para a primeira pergunta que a gente recebeu nas nossas redes sociais, que é: eu posso trabalhar e receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ao mesmo tempo? Essa é uma questão assim que a gente precisa entender o seguinte. Até pegando o gancho do que a doutora Elara comentou a respeito da aposentadoria por invalidez, ela já pressupõe que a pessoa não tem condições nenhuma de trabalhar. E para esse benefício, de fato, se a pessoa, por exemplo, trabalhasse meio período registrado em uma empresa e no segundo período em outra empresa, ela tem que se excluir desses dois serviços, justamente pelo fato de que a aposentadoria por invalidez pressupõe invalidez total. Invalidez é a incapacidade permanente e total, né? Já o auxílio-doença, existe a possibilidade, sim, de você acumular, desde que você contribua no mesmo regime, só que em situações distintas, né? Às vezes a pessoa trabalha meio período, como eu expliquei, recolhe o INSS acima do valor mínimo que deveria recolher e às vezes ao final de semana ou no segundo período é autônomo, por exemplo, um Uber, ou às vezes também tem um segundo registro na carteira de trabalho. Então pode ser que a pessoa seja meio período trabalha no escritório e no segundo período, como um exemplo, um entregador, né? Se eventualmente ele vier a se acidentar e o seu médico assistente recomendar o afastamento do serviço de entregador de comida, etc., o médico assistente vai orientar, olha, vai colocar no laudo, né? Olha,
a minha sugestão é você se afastar por tantos dias ou por tantos meses dessa atividade e pronto, acabou. Na análise pericial, o perito vai ter a autonomia de entender se de fato ele está incapaz para as duas atividades ou para uma só. Se o perito entender, não, para motorista ele realmente está incapaz, justamente às vezes porque está com o braço enfaixado ou algo nesse sentido, ele vai afastar para esse tipo de serviço especificamente. E aí, como ele tem duas contribuições distintas, ele pode vir a receber auxílio-doença de um serviço e continuar trabalhando no outro, desde que haja essa compatibilidade. Então, assim, para efeito de auxílio-doença é possível, já para aposentadoria por invalidez, não. Exatamente. Lembrando que o INSS, ele hoje é Gov, né? Hoje é tudo Gov. Então, a sua CNH tá no Gov, seus dados pessoais estão todos lá. Você vai fazer uma declaração de imposto de renda, você precisa da senha Gov. E se você for entrar no seu aplicativo do meu INSS, você tem que ter a senha Gov. Então, tá tudo conectado. Então, há sim um cruzamento de dados ali, né? E que ao ser verificado ali que de repente a pessoa declarou alguma coisa diferente no imposto de renda, ou que a pessoa deu nota, ou que a pessoa tem um novo registro, né? Pode sim vir chegar a isso ao INSS, né? Essa situação, e ele pode, além de cortar o benefício, te convocar para fazer uma nova perícia para ver se você realmente está apto ou não. E nós temos casos, inclusive, de pessoas que tiveram que devolver o dinheiro que ela recebeu do INSS. E aí é complicado. Interessante. Por isso que nesse contexto do auxílio-doença, a perícia ela tem que ser categórica, para não haver dúvida. No resultado, porque assim, quando a pessoa submete a perícia administrativa, depois vem um laudo. E nesse laudo o perito consta para qual atividade realmente ele está incapaz. Então a pessoa tem que se ater a essa conclusão para não cometer o equívoco de eventualmente trabalhar, contribuir, mesmo recebendo auxílio-doença, e não gerar esse conflito de informações e até um bloqueio do benefício. Exatamente. Então, aproveitando aí o gancho que a gente está nas perguntas e respostas, eu vou fazer uma pergunta minha, tá? É uma dúvida que eu tenho. Vocês mencionaram aí a questão da conversão. O auxílio-doença, ele é convertido automaticamente em aposentadoria por invalidez? Não é automaticamente. Pode partir tanto pelo próprio segurado, como também do INSS. O segurado, se ele entender que ele está numa situação de incapacidade permanente, total, com o resultado da perícia, por exemplo, ele pode vir a recorrer e tentar ter acesso a esse benefício, seja na esfera administrativa mesmo ou judicial. Agora, se porventura ele já está recebendo auxílio-doença há muitos anos, 10, 15 anos, pode vir o INSS, por conta própria, convocar o segurado para fazer uma nova perícia, justamente para avaliar não só a persistência das condições incapacitantes, como também o preenchimento dos requisitos da aposentadoria por invalidez. E se ficar caracterizado em perícia administrativa, aí o INSS vai fazer a conversão. E a outra pergunta que a gente recebeu nas nossas redes sociais foi: tenho uma doença grave listada na lei de doenças graves, como Parkinson. Posso pedir o benefício mesmo sem ter as 12 contribuições? Essas doenças listadas, não é só um... São várias. Mas aí é um exame que você faz. A pessoa Ela é mais fácil de comprovar, né? Sim. É porque assim, a legislação previdenciária, ela tem algumas doenças que elas são um rol taxativo, então não vão mudar. Então, por exemplo, a pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que tem Parkinson, a pessoa que tem Hanseníase, AIDS... assim, é um exame que é mais categórico, né? Por exemplo, eu tenho um problema em tal lugar e qual que é a relação com isso que eu trabalho. Não. É uma coisa mais específica. Mas, assim, ainda assim tem que ter essa relação. Tem que ter essa relação, né? Porque às vezes a pessoa tem a doença, mas ainda que remotamente ela não causa incapacidade. Numa situação assim, hipotética e rara. Mas, via de regra, a pessoa tendo essas doenças justamente por elas serem graves, a incapacidade já se pressupõe. Né? Causar, sim. E aí, sendo qualificado isso num laudo médico, exame e tudo, é feita a perícia, e aí lógico que o médico também tem que atestar a existência dessa doença, e o perito vai fazer essa análise pericial e já vai constar que ela está dentro do rol taxativo. Bom, as doenças, né, que têm nesse rol taxativo, passando pela perícia, né, e constando no laudo, ela elimina ali a possibilidade de ter os 12 meses de carência. Ela não precisa ter.
os 12 meses. E até mesmo, né, o questionamento que a Ana fez, se precisa ter o nexo, né, entre a doença e a profissão da pessoa, né? Até porque se a gente for pegar de exemplo uma pessoa que ela tem o HIV, isso não necessariamente vai deixar ela incapacitada para o trabalho. Mas, por exemplo, a gente pega um motorista de caminhão que tem Parkinson, ele não vai conseguir, né? Então, por isso que é interessante, achei interessante essa dúvida, né? E a gente chegar nessa conclusão, porque realmente são pequenos detalhezinhos, né? Sim, que fazem toda a diferença na hora de pedir. Isso. Exato, essa questão da isenção da carência, ela não elimina o requisito incapacidade. Isso. E a gente sempre tem que ter noção, doença é uma coisa, incapacidade é outra. Às vezes a gente tem uma doença, mas que ela não causa nenhum impedimento para a gente exercer nossa atividade. Mas, obrigatoriamente, para efeito desse benefício, essa doença tem que ser incapacitante. Interessante. E eu também li a respeito, a gente está falando aqui de carência, que eu sei que não é muito o assunto, mas no auxílio no auxílio acidente não precisa dessa carência, né? Sim, vamos supor que um funcionário seletista, motorista de caminhão, venha infelizmente se acidentar, né? Se isso gerou uma complicação para efeito de incapacidade, independente se ele está 1 mês registrado ou se é a primeira contribuição dele, ele tem acesso aos benefícios previdenciários. Porque a partir do momento em que ele se filia com o registro na carteira, ele passa a ser segurado do regime geral de previdência social. E para efeito de carência, a lei isenta, ou no caso, esse segurado que se acidentou, para facilitar justamente o acesso ao benefício. Que não é uma doença, vamos dizer assim, comum, né? É justamente um acidente, né? Então, foi previsível. Exato. E agora a gente vai para o nosso quadro Mitos e Verdades. Então a gente vai colocar aqui na mesa algumas frases e a gente vai falar se é mito ou se é verdade. A primeira afirmação é: só consigo aposentadoria por invalidez se o auxílio-doença for negado. É mito. A aposentadoria por invalidez, a pessoa vai conseguir se ela tiver o direito, incapacidade total e permanente para o trabalho, né? Para todo e qualquer trabalho e sem capacidade de cura, vamos dizer assim, né? E o INSS, ele é obrigado a conceder sempre o benefício mais vantajoso para o segurado, né? Então, se ele vê ali que é o caso de uma aposentadoria por invalidez, ele é obrigado a conceder. E tem também aquelas situações, né, que o Dr. Henrique já tinha comentado aqui, da pessoa pedir várias vezes o auxílio-doença e, de repente, o próprio INSS considerar aquilo como uma atividade totalmente capacitante de forma permanente e já converter em aposentadoria por invalidez. Exato. Então, nem sempre o auxílio-doença vai pressupor a aposentadoria por invalidez. Às vezes é o caso de automaticamente o INSS entender que não, é uma pessoa, infelizmente, que está numa condição de incapacidade permanente. Então... E o inverso também, por exemplo, a aposentadoria por invalidez não pressupõe o auxílio-doença ou, vamos dizer assim, necessita, né? No caso, por exemplo, você fala da pessoa que está aposentada por invalidez e isso ser convertido em auxílio-doença? Não, a pessoa, assim, ela quer entrar com a aposentadoria por invalidez, porque por algum motivo ali ela realmente não consegue mais exercer nenhum tipo de atividade laborativa. Ela não precisa ter um histórico anterior de auxílio-doença. Não. Tá. Não precisa. Perfeito. Afirmação 2. Se a doença é anterior às minhas contribuições, ela é pré-existente, nunca terei direito. Mito também. É como a gente tinha conversado antes, né? A pessoa, se ela tem uma doença antes de se filiar, mas essa doença não está naquele momento a incapacitando para o trabalho. E com o passar do tempo, após ela pagar as contribuições, se filiar ao INSS, ela começar a ter uma piora, né, uma complicação daquela doença e se tornar incapaz para o trabalho, ela tem o direito tanto ao auxílio-doença, como o auxílio-acidente, quanto também a aposentadoria por invalidez. E a terceira afirmação é: o aposentado por invalidez com mais de 60 anos não pode mais ser chamado para o pente fino. De fato, a lei é clara nesse sentido, né, que para efeito de reavaliação médica,
a lei dispensa esses segurados com idade acima dos 60 anos, né? Justamente por vários fatores, né? A idade avançada já pressupõe que a pessoa já está com uma capacidade laborativa debilitada, ainda mais uma pessoa que já está considerada pelo INSS incapaz, né? Seja temporária, seja permanente. Então sim, a partir dos 60 anos, a reavaliação médica é dispensada. Eu gostaria só de fazer um parênteses, né? Que também há agora o entendimento de que se a pessoa tem 55 anos de idade e recebe a aposentadoria por invalidez por 15 anos ininterruptos, ela também não vai passar pelo pente fino, ela também pode permanecer com a aposentadoria. Interessante. A afirmação número 4 é: o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez só cobrem doenças físicas, não problemas psiquiátricos? Qualquer doença, então no caso é um mito. Sim. Qualquer doença incapacitante, por mais desconhecida que seja, ou por mais que... Principalmente em alguns por mais casos, rara né? que Problemas seja, psiquiátricos. sim. Por mais rara que seja, ou às vezes por mais difícil de se ver, né? Porque problemas psiquiátricos, às vezes é só a pessoa sente, né? Sim. E quem vai conseguir melhor expor isso, além dela, é o próprio médico. Então, é um mito. Então, para finalizar, doutora Elara, qual a principal dica jurídica para quem está em vias de pedir um benefício ou aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? Bom, eu vou dar duas aqui porque eu gosto de conversar, né? A primeira é sempre não se apegar na possibilidade da negativa do INSS. Se acontecer dele negar o seu benefício, o que você vai fazer? Você vai pegar, ir a um médico, pedir um laudo mais atual, um laudo mais completo, né? Conforme a gente falou já no decorrer desse vídeo. E sempre buscar o auxílio de um advogado, porque muitas vezes não compensa recorrer dentro do próprio INSS, dentro da esfera administrativa. Às vezes é melhor você entrar na esfera judicial e assegurar aquele seu direito o mais rápido possível. Muitas vezes sai mais rápido na judicial do que na administrativa. E um segundo ponto de dica que eu queria dar para vocês é na hora da perícia. Aí o doutor Henrique vai me ajudar. Na hora da perícia, né, tem muitos advogados que a gente vê vídeos aí no TikTok, Instagram e afins, que eles falam assim: olha, você não pode tomar banho, você tem que ir com a roupa rasgada, você não pode pentear o cabelo. Não sei se vocês já viram isso nas redes sociais, mas eu vejo aos montes. E não, gente. Você vai pro auxílio-doença, você vai pra perícia normal, com roupas modestas, obviamente. Você também não vai como se você fosse passear. Mas você vai com roupa modesta, você vai asseado, você vai de uma forma tranquila, porque você vai passar por um atendimento médico. Não deixa de ser o médico ali que vai te atender, né? E muitas vezes, quando as pessoas tendem a exagerar nesse sentido, principalmente na parte de vestimentas, eles costumam perceber que a pessoa tá querendo mentir e aumentar algumas coisas, né? A gente falou aqui agora há pouco da questão da pessoa com problemas psiquiátricos, né? Essas pessoas, aí eu daria uma orientação assim, dica do coração mesmo. O que eu faria se eu fosse elas? Quando a pessoa, por exemplo, tem uma depressão, a gente pressupõe que ela não quer sair da cama, que ela não quer sair de casa. Então, ela não é uma pessoa com muita vaidade, principalmente a mulher. E o perito vai observar isso. Então, se ela for passar por uma perícia, obviamente volta a bater na tecla: vá de banho tomado, vá asseado, com roupas modestas, mas não precisa esmaltar a unha, não precisa retocar a raiz de cabelo, não vai colocar um salto fino ou um salto bloco para ir na perícia. Vá de forma modesta, né? Porque tudo isso ele vai analisar na hora de conceder o seu benefício. E para não falar que eu não falei também do pessoal que tem ali as doenças físicas, vou dar uma dica para eles também. Toda vez que for passar pela perícia, fica atento a forma que você floreia a situação, que você passa a situação para o perito, porque o perito ele é experiente, principalmente o perito judicial. Então, quando você vai, por exemplo, num perito judicial, geralmente ele é especialista naquela área que você tá com a sua comorbidade, né, com a sua doença. Então, ele sabe se você tá mentindo ou não, ele sabe a quantidade de dor que você tem ou não, né? E às vezes a gente
alguns advogados, inclusive, orientam ao cliente para exagerar, e aí, às vezes, ele tem até uma complicação na hora de sair o pedido dele, na hora de sair a concessão, porque o cara acha que ele tá mentindo, né? Isso mesmo. Eu tenho uma dica também nessa questão da perícia, né? Muitas vezes a pessoa tá um tempo sem trabalhar e leva necessariamente 3, 4, 5 meses para solicitar um benefício. E nesse período que a pessoa solicita o benefício, pode ser que ela não esteja trabalhando, né? Pode ser que ela esteja em casa, simplesmente não exercendo nenhuma atividade laborativa. Não cometam o equívoco de chegar na perícia e falar, olha, eu sou do lar, imaginando que por eu não estar empregado no momento da perícia, que basicamente eu sou do lar. Não, você não é do lar. Tenha em mente a sua última profissão exercida. Se você já tem uma profissão de carreira, se você é motorista, se você é engenheiro, se você é pedreiro, tenha isso em mente, tá? Por mais que você atualmente esteja em casa, justamente afastado por condição da sua saúde, você não está do lar, você não é do lar. Você tem uma profissão definida. Então, explique isso para o perito, porque senão, como ele não conhece você, ele vai pressupor que se você falar que é do lar, justamente porque não está trabalhando, ele vai checar suas informações médicas de acordo com a documentação que você apresentar e mas poxa, essa pessoa está falando que é do lar, mas ela tem essa enfermidade e eu não vejo incapacidade para ela continuar sendo do lar. Então tem isso em mente, pessoal. Por mais que vocês não estejam exercendo a sua profissão no dia da perícia, justamente porque você está afastado, tenha em mente a sua última atividade exercida, principalmente se você é um profissional de carreira. E aí você declara isso para o perito. Ora, há 10 meses atrás eu estava exercendo isso e aquilo, não consegui mais exercer essa atividade, mas atualmente eu procuro fazer isso e aquilo, para o perito entender qual é o seu objetivo de trabalho e, em cima disso, avaliar a sua incapacidade ou não. Eu tô pensando aqui, vocês já ouviram falar numa perícia que fala que a perícia da caneta? Já ouviram falar sobre isso? Essa não. Não? Você presta sua grifa-texto? Que deixa cair. Então vamos ensinar o pessoal que tá assistindo, né? Às vezes você tá passando por uma perícia, veio agora na minha cabeça enquanto você falava. Às vezes a pessoa tá passando por uma perícia ali, ela tem, por exemplo, um problema na lombar, uma artrose no quadril, alguma coisa assim. E aí o perito, muito inteligente, ele deixa a caneta cair, né? Sem querer. E aí, pega ou não pega a caneta? Né? Não pega. Se ele pedir pra pessoa assim, a senhora pode, dona Gabriele, a senhora pode, por favor, pegar a caneta pra mim que caiu? Não consigo. Aí, não consigo. Exatamente. Olha, aí cabe, olha, o senhor me desculpa, mas se eu agachar eu tenho medo de travar, eu não vou conseguir. Então, cabe aí também ter essa malícia do segurado na hora que ele for fazer a entrevista com o perito, porque isso acontece aos montes. Aí, agora a gente tem que ficar ligado nas pegadinhas do perito. Para isso, a gente tem que pensar. Doutor Henrique, muito obrigada pela presença, por compartilhar um pouco da sua experiência. Eu que agradeço, Ana, Gabi, Elara, nossa convidada de hoje. Como sempre, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, doutora Gabriele. Imagina, eu que agradeço, aprendi bastante hoje também com o doutor Henrique, com a doutora Elara, né? Que já é uma amiga de longa data. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite. Doutora Elara, muito obrigada por ter aceitado o convite, aceitou de prontidão, é uma amiga nossa. A gente estava ali embaixo relembrando os velhos tempos, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana, Henrique, Gabi, que são, assim, meus amigos queridos do coração. Temos muitas histórias juntos, né? Eu agradeço de coração, desejo sucesso para vocês no Advogando Ideias e para o pessoal de casa. Eu espero que tenha ficado claro e que a gente consiga aí auxiliá-los na hora de pedir os seus benefícios por incapacidade no INSS. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de curtir, de mandar para os seus amigos. A participação de vocês é muito importante para a gente. Pessoal, lembrando, toda quarta-feira, pontualmente às 19 horas. Não percam. Aí curtam o nosso vídeo no YouTube, deixem comentários, coloquem sugestões de novos temas que a gente vai estar aqui para discutir com vocês. Então, até quarta-feira.